inescritos. Só para a gente ter ideia é uma estrutura bem seguida. É sem pontuação? Ele tem poucas pontuações, onde eu realmente fizer uma pausa, e aqui vai me exigir uma respiração bem grande, porque tem frases bem longas, e espero conseguir respeitar a qualidade do texto, porque enquanto mediador, enquanto leitor, eu lerei em voz alta, eu estou emprestando a minha voz para o texto, né? Não vou dramatizar ou enaltecer o texto, eu vou ler o texto em voz alta a vocês. Então eu vou tentar respeitar ao máximo a estrutura do texto, seguir o texto para que a experiência do texto escrito na voz, né, oralizada chegue para vocês. Perguntas? Lisadog, você acabou comigo e por isso estou cada vez melhor. Que será que eu tomei aquele dia no bar? Acordei vendo coisas estranhas e será mesmo que acordei? Fiquei pensando que não, mas depois entendi que aqueles sapatos eram mesmo os meus ali no chão do quarto, era eu sim. Porra, vi você no meio daquela história que eu tinha contado na sexta, lembra? Ellen Cal me disse que eu tenho cara de sapo e ficou a noite inteira falando: você tem cara de sapo, com uma seriedade assustadora, chatíssima essa garota. Pena que é tão bonitinha, eu queria comê-la, mas você vem primeiro, Lisadog. Foi só besteira isso que eu disse, daquela máquina de repetir, você tem cara de sapo. Olhei a lista de tudo que você anotou e ouvi a tua voz explicando como tudo é tão necessário. Olhei horas para aquilo e depois só vi a tua letra, até a voz sumiu. Não concordei com um monte de coisas, mas eu não entendo mesmo nada, por isso você acabou comigo, lembra? Porra, você tem obsessão por guarda-chuvas, fala 3 vezes da mesma coisa e a mesma cor. 3 vezes já é obsessão. O cara falou aquele dia que você tava com aquela sainha amarela e de botas. Não vai conseguir tudo que tem na lista. Porra, Dani, se você é meio difícil, nem sei porque eu acabei pegando essa listinha. O que é que eu tenho a ver com essa história toda? Deveria era te dar uma porrada na cara e falar: você acabou comigo, garoto, tá pensando o quê? Brincadeira, não ia tocar um dedo em você se não fosse com jeito, sabe como. E ainda por cima eu tenho um cara de sapo, até a Laurie Beach já estava sabendo, e foi a primeira coisa que ela disse naquela segunda-feira que chegou aqui, tocou a campainha e depois sentou o sofá, definitivamente, sabe aquele jeito dela. Então as chances que eu tenho com você são remotas, eu sei, Lisadog. Aceitaria ter ao seu lado um sapo para sempre. Porra, sapo não podia ser uma coisa menos verde? Tá bom, você tá certa, comi a Laurie Beach, mas você conhece o jeito daquela garota, o que mais eu podia fazer? Ela é estranhíssima, tem mania de grandeza e disse que todos os caras dizem que ela tem os peitos mais lindos do mundo, não é ridícula? Do mundo, porra, se ainda fosse do bairro, da rua, do prédio, não é um exagero? Se você não vier na quinta, eu vou ligar para Ellen Cal, porque eu lembrei das pernas dela. Tá bom, eu fico lembrando das pernas dela, afinal você não acabou comigo mesmo. Então o que é que eu vou esperar? Então por que é que eu tenho que ficar esperando você telefonar, vir aqui e mandar lembranças? Aquele negócio que eu tomei aquele dia no bar era uma bomba e por isso é que eu fiquei esfarelando por 2 dias. Você veio aqui. Sabe que eu me arrependi de ter te contado aquela história, porque depois você apareceu lá no meio daquele tipo de sonho, e se tinha acabado comigo, o que é que estava fazendo no meu sonho, porra? É amanhã que eu vou ter que falar para aqueles caras. Não sei nem mesmo sobre o que, acho que é sobre números, deve ser. Senhoras e senhores, com você, Mark Quest. Não sabe nem o meu nome direito, e aquele monte de gente vai ficar me olhando, e me olhando como que eu fiquei olhando para meus sapatos aquele dia, e depois vão se encher de olhar para minha cara de sapo, e vão pensar: esse cara é um idiota, não foi assim que você fez? Lisadog, queria comer você sem aquela sainha, mas as botas ficam. O que é que você faz com tanto guarda-chuva? Se defende? A Susan Fly me mandou um bilhetinho sutil com 2 palavras, adivinha as quais? Não foi me come, foi quero você. Muito mais romântica, não acha? Devia mesmo encarar aquela vagabundinha, afinal sapo come mesmo mosca, ia ser difícil, você já acabou comigo mesmo. A Susan Fly pelo menos ia sair contente dessa história. A Debbie Rowe disse que ela nunca troca calcinha, a Susan Fly. Sabia que ela já comeu ela? Porra, como ela quem? Aquela nojentinha da Debbie Rowe que leva tudo quanto é garota da gente pra cama e depois estraga toda a história porque a mulherada fica querendo que a gente faça cada coisa. Quando uma garota chega pra você com aquele olhar de preliminares, pode saber. Passou pela Debbie Rowe, aquela desmanche prazeres. Você não deixou a Debbie Rowe comer você, deixou? Porra, nem quero pensar nessa coisa. Vá, fala, você deixou, Lisadog. Não vou dar a mínima pra lista, tá sabendo? Você que se vive com os teus probleminhas de símbolos, isso é coisa de intelectual e você não é tão intelectual no final das contas. Eu não sou e por isso você acabou comigo. Uma vez comi uma burrinha, parece que o nome dela era Jane Yes, e pensava que entendia de arte moderna e ficou 2 horas me falando sobre um cara pintor que pintava putas, e ela era isso aí, por isso se identificava, acho que com um cara, e ele não era viado, tinha um monte de mulheres penduradas nele, e é uma história comprida, só me lembro que era comprida, sabe qual cara é?
Aquela coisa que eu tomei no bar era arte moderna. Fez um quadro na minha cabeça e você estava no quadro e eu não tinha nada a ver com um sapo, e eu não tinha passado nem futuro, e não ficava olhando sapatos, nem comendo mosca. Será que você vai voltar? Claro que não, você acabou comigo, lembra disso? Eu é que não paro de lembrar. Uma égua e um cavalo num campo, sem ninguém em volta. Porra, eles brincam o tempo todo, o cavalo é imenso e a égua adora aquela história toda. É claro que tem alguém olhando, sempre tem alguém olhando para entender o sentido das coisas. Sempre tem olhos na história, não tem? Então faz a gente entender que fazer uma listinha mesmo, com letra boa, não serve pra nada. Nem comer uma garota que foi comida por outra antes, nem saber tudo sobre a vida do cara que pintava putas, nem saber o que faz com tanto guarda-chuva, nem saber de quem mesmo eram aqueles sapatos, nem saber quantas vezes aquela garota troca de calcinha, nem saber se os sapatos enxergam verde, nem saber se os cavalos e se suas éguas sabem que estão sendo sempre vistos, nem saber mesmo por que é que você acabou comigo. E aquilo que eu tomei aquele dia no bar, olhos. Porra, quanta besteira, Lisa Dog. Dá licença que eu vou atender a porta. Não é entregue em domicílio, tem alguém tocando a campainha, alguém de verdade. Pode ser até que seja Debbie Rowe para me ensinar as coisas que eu tenho que fazer com uma mulher direitinho, com começo, meio e fim. Porra, ia ser de muita ajuda, deve até para conquistar aquela loira da revista que fica esperando no banheiro. Quer saber? Eu perdi aquela lista, não acho no meio de tanta coisa perdida aqui na sala. E depois a gente se fala nisto quando eu lembrar de novo que você acabou comigo. É a Sally Ann? Nossa, Cheguei pela verdinha, assim. Eu já reclamo de mim, né, tia? Eu falo palavrão, né? Né? Foi a Lucy quando que falou. Olha, olha, eu não posso. Então, tem isso, às vezes, né, o uso do palavrão.